Programa Gente e Negócios. Patrocínio Sebrae, Conamp, Monamp e Simp Amazonas. O programa Gente Negócios está na palestra Ciclo MPE-NET, Micro e Pequena Empresa, e nós iremos falar hoje sobre o comércio eletrônico. E conosco está o Marcelo da UOL, que vai nos dar algumas orientações sobre a criação de uma loja virtual, não é, Marcelo? Nos informa o que motiva o empresário a abrir uma loja virtual. A primeira motivação, a grande motivação, é principalmente o crescimento do mercado de e-commerce. A gente tem visto que o crescimento durante esses últimos anos tem sido cada vez maior. Só para você ter uma ideia, no ano de 2012, a gente teve um faturamento de 25 bilhões. E a estimativa para o 2013 é que o ano feche com 28 bilhões de reais. É um faturamento bastante, como diria, estimulante, não é? Para quem está no mundo dos negócios. Mas, Marcelo, o empresário, quando vai abrir uma loja virtual, ele precisa tomar alguns cuidados. Quais os cuidados que precisa ter para ele ter sucesso no negócio virtual, no e-commerce? O primeiro ponto é você montar o seu site em uma plataforma que dê suporte a você e que tenha uma boa infraestrutura. Você sempre precisa pensar que o primeiro acesso do cliente à sua loja é o seu cartão de visita. Então você precisa ter primeiro uma loja que tenha um tempo de resposta, ou seja, que carregue o site de forma rápida para que não deixe o seu cliente esperando e que você tenha um layout agradável e que condiza com o produto que você está vendendo. Além disso, você precisa ter o cuidado de tratar a sua loja virtual como uma loja física. Ou seja, sempre mantenha um atendimento de qualidade na sua loja e sempre mantenha produtos de qualidade, fotos de qualidade dos seus produtos. E, além disso, e eu acho que o ponto mais importante é que você precisa sempre manter os seus produtos de forma disponível para entrega. O ponto, que é a questão da entrega, é um ponto muito importante, você satisfazer o tempo de entrega que você relaciona no seu site. Esses são pontos que você realmente precisa tomar muito cuidado. Você tocou num ponto muito interessante, Marcelo. Certa ocasião, isso foi muito recente, umas empresárias amigas minhas me solicitaram, eu ia viajar a São Paulo, e elas visitaram uma loja virtual com várias informações de produtos que a gente não estava conseguindo encontrar com facilidade no país, mas nessa loja em São Paulo constava um bom estoque daquele produto. Então me recomendaram, vai até a loja, aqui tem o endereço físico e verifica como é que são apresentados esses produtos, se existe uma diferença entre o que está aqui na fotografia ou o que tem, e se efetivamente é confiável a gente fazer essas compras. Bom, ao chegar na loja, me deparei, o site era muito bem construído, um estoque, uma variedade muito grande de produtos, mas a loja muito escondida num bairro distante de São Paulo. Quando eu entrei, até me assustei, pensei que estava no endereço errado e procurei pelos produtos que estavam disponíveis no site. Não consegui encontrar nenhum. Então realmente ficou aquela dúvida, será que se eu comprar esse produto pelo site eu vou receber? Eu acho que isso é um dos grandes perigos de quem monta uma loja virtual. Sim, hoje quando você monta uma loja virtual, se você possui uma loja física, é importante que você tenha uma loja física que transpareça a mesma seriedade do site, para que não aconteça isso. Você se identifique com o site, mas quando você visita a loja física, você acaba ficando desestimulado a comprar. Se você trabalha só com a loja virtual, você não precisa ter uma loja física, mas você precisa ter um estoque que tenha todos os produtos. Mas o que pode ter acontecido nesse caso é que a loja virtual é separada da loja física.
Então é sempre interessante que, se você tiver uma loja virtual e física, para que não aconteça esse tipo de problema, que a loja virtual condiza com a mesma seriedade da loja física. Marcelo, quais os investimentos que são feitos para montar uma loja virtual e o que o empresário precisa ter em mente quando ele vai querer montar uma loja virtual, né? Porque muitas vezes numa loja física você pode ter até um supermercado. É possível montar um supermercado também numa loja virtual sem que confunda um cliente ou preferencialmente você precisa ter um nicho de mercado? Primeiramente, o investimento ele é relativamente baixo. Com, por exemplo, R$ 49,00 por mês, você já consegue montar uma loja virtual pelo Allhost. Já sobre se é possível, quais são as ideias que a pessoa precisa ter, qual que é o primeiro passo que a pessoa precisa ter, a pessoa principalmente precisa ter uma ideia. Não necessariamente que essa ideia seja um nicho, mas ela precisa ter uma ideia inicial do que ela quer vender. É importante que a pessoa defina um projeto, um plano de negócios para que ela para que ela possa ter um norte para onde ela vai trilhar. Então, é interessante, primeiro, criar esse plano de negócios e adquirir uma loja online. Não é necessário que a pessoa vá diretamente a nichos. É interessante, sim, que ele sempre tente não bater de frente com as lojas grandes. Você pode se utilizar de vendas através de nichos, ou seja, de produtos mais específicos para atingir a sua clientela de forma mais assertiva. Mas, por exemplo, se você quiser montar um supermercado online, você pode. Lembrando que, se você for montar um supermercado, é interessante que você tenha um layout, ou seja, um design que mostre para o seu cliente que aquilo é um supermercado, que traga essa sensação de supermercado para o seu cliente e que você tenha um estoque que você possa fazer a entrega desse supermercado de forma correta e assim satisfazendo aquela compra do cliente. Marcelo, uma coisa que a gente tem observado bastante entre as pessoas que montam site, não dá para fazer um site aventureiramente. Você tem que se cercar de profissionais, de designers que possam estar desenvolvendo uma boa apresentação dessa loja, porque caso contrário ela também cai no descrédito, não é isso? Isso mesmo. É sempre interessante que você dê uma roupagem para o seu site que condiza ao que você está vendendo. Um site que não tem uma boa roupagem, um bom design, pode não atrair o seu cliente como a loja do seu concorrente possa estar atraindo. Então é sempre interessante, e até um ponto bem interessante e que recomendo, é que antes de você montar o seu site, que você pesquise quem são os seus concorrentes e como eles montaram as lojas deles. E analisando esses concorrentes, que você veja a oportunidade que você tem dentro desse campo. Então, se o seu concorrente não fez um layout muito bom, você pode fazer um layout muito melhor e conseguir esses clientes. O layout é sempre o cartão de visita do seu site. Montado o site, tomado todos os cuidados, como eu torno o meu site conhecido? De que forma é que eu vou divulgá-lo? É muito importante que você siga sempre alguns pontos dessa divulgação. O primeiro deles é aplicando o que a gente chama de SEO no site. O SEO nada mais nada menos é uma configuração que você faz no seu site, algumas técnicas que você utiliza no seu site para que buscadores consigam achar o seu site de uma maneira mais fácil. Por exemplo, se você aplica essas técnicas de SEO no seu site, é mais fácil do seu site aparecer em resultados de pesquisas de sites como o Google e o Allbusca. Além disso, é importante que você utilize de ferramentas como e-mail marketing e também das redes sociais, como o Facebook e também vídeos como o YouTube, mostrando aí o seu produto, a sua loja em todos esses canais. Marcelo, o programa Gente Negócios te agradece por todas as orientações dadas aos nossos futuros empreendedores, futuros negociantes de e-commerce e deixamos os nossos microfones para as suas considerações finais.
Eu gostaria de agradecer também esse espaço. Gostaria de dizer que, se você tem uma ideia, vá e busque as informações na internet, faça cursos, venha como cursos como esse no ciclo MPE para obter sempre cada vez mais conhecimento. E se você tem essa ideia, faça com que essa ideia cresça. E se você tem uma ideia, o UOL consegue te ajudar a fazer com que essa ideia se transforme realmente num negócio. Em tempos de mudanças, os Correios foram uma das empresas que mais se reinventaram. Nos fala um pouco como é que o Correio foi se adaptando para ele começar e já entrar com força total no comércio eletrônico, nessas entregas tão pequenas que antes, tradicionalmente, vocês faziam entregas de grandes volumes. Exatamente. Pois então, os Correios ao longo dos anos, desde o ano 2000, foi se reinventando e se modernizando, pensando sempre no comércio eletrônico, com a criação do ECDEX, que é o serviço exclusivo para o comércio eletrônico. Com essa criação, a gente sempre pensando na modernização, estamos pensando também como fazer essa interação com as redes sociais, com os smartphones, enviando SMS para os nossos destinatários, melhorando a nossa infraestrutura tecnológica, o nosso rastreamento, pensando sempre na modernização e pensando onde é que o nosso consumidor está. Qual é a diferença entre a logística comercial, tradicional falando, e a logística do e-commerce? Quais os cuidados que a empresa precisa ter para que ela tenha uma encomenda adequadamente embalada e que chegue ao seu cliente final? Existem diferenças gritantes entre os dois tipos de logística. A logística tradicional, ela trabalha com pedidos, com programação, com planejamento, com demandas empurradas, ou seja, com fornecedores já programados, já conhecidos, enquanto que a logística do e-commerce é um mundo totalmente novo, é um mundo que a gente não conhece, então existe a grande necessidade de se preparar, tanto com ferramentas, sistemas para fazer a pré-postagem, sistemas para conhecer os e-consumidores, para evitar fraudes, por exemplo. E existe essa preocupação muito grande com a preparação do objeto, que é uma etapa importantíssima na logística do e-commerce. Existe essa necessidade de olhar muito bem e pesquisar muito bem qual o tipo de embalagem que eu vou usar, qual é o tipo de papelão, se vai ser realmente resistente, qual o tipo de etiqueta. Eu vou usar um sistema de pré-postagem que o Correio me disponibiliza ou não. E existem diversos tipos de códigos de rastreamento que precisam ser analisados. Como evitar as fraudes no e-commerce? É um dos problemas muito graves que está acontecendo desde que efetivamente surgiu essa nova modalidade. Como evitá-la? Esse é um assunto muito polêmico e muito temido aí pelas empresas de e-commerce. Esse é um risco que se corre hoje, mas há como evitá-lo. Existem empresas especializadas no ramo hoje e os Correios dão como sugestões diversos tipos de atitudes, diversos tipos de pesquisas para que a gente consiga evitar essas fraudes. Pesquisar e analisar muito bem as grandes compras, conhecer esse consumidor, conhecer essas informações que ele disponibilizou para a gente, avaliar e analisar muito bem esses primeiros compradores no seu site. E assim por diante a gente consegue analisar e se precaver dessas fraudes. Quais as ferramentas que os Correios disponibiliza para o empresário para controle, para fazer rastreamento, enfim, para que haja efetivamente a chegada da mercadoria no destino final? O Correio hoje, preocupado com os seus clientes, né, sabendo que o principal destinatário dos nossos esforços são os clientes, a gente pensou em várias ferramentas para ajudar os nossos clientes com relação a isso. Existe uma ferramenta muito importante que é o DNE, o Diretório Nacional de Endereços, que pode ser adquirido pelo site dos Correios. Ele serve para tratamento do banco de dados, para evitar os insucessos na entrega, para que realmente o cliente final tenha a felicidade, não tenha frustração na sua compra. Existe um sistema de gerenciamento de postagens, que é o SIGE. Com ele é possível fazer o gerenciamento das postagens por relatórios, emitir rótulos de etiquetas de maneira simplificada e completa.
Então existem várias ferramentas hoje que o Correio disponibiliza, inclusive o nosso rastreamento, hoje ele está integrado com as redes sociais. A gente então tem essa preocupação com o e-consumidor. O programa Gente Negócios agradece a presença dos Correios nesse importante evento de orientação para os empresários de e-commerce e deixamos os nossos microfones para as suas considerações finais. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade, em nome dos Correios, de poder falar um pouco dos nossos serviços, das nossas ferramentas, e nos colocamos à disposição para vocês, empresários, que quiserem abrir a loja virtual e tiverem dúvidas com relação à logística, estamos à disposição. Sabe aqueles dias em que a gente diz, hoje não, você diz, hoje sim. Você transforma medo em coragem e mata um leão por dia. Louco, não. Você é empreendedor e nasceu para acreditar. E a gente acredita junto em você e no país. Sebrae, 40 anos. O negócio é acreditar. Manaus sediará a 12ª FIENGE, Feira Interativa e Multissetorial Gente Negócios e o Simpósio Nacional de Empreendedorismo nos dias 9, 10 e 11 de agosto no Clube do Trabalhador do SESI com o tema Inovação e Sustentabilidade. Negócios, cultura empreendedora, inovadora e sustentável, redes de cooperação, cidades sustentáveis, oficinas, rodadas de negócios, rodadas de projetos, talk shows. O programa Gente Negócios, permanecendo no ciclo MPE-NET, traz para você várias inovações para que você realmente venha ter um resultado mais satisfatório nos seus negócios. Agora nós iremos conversar com o Luiz Felipe, da Gumark, onde ele fez uma palestra sobre o branded content, conteúdo e redes sociais que vendem e vendem muito. De que forma vendemos e vendemos muito utilizando as redes sociais e o que vem ser branded content? A branded content nada mais é que é o conteúdo de marca, né? Ou seja, a pequena e média empresa, ela gerar o reconhecimento de marca, fazer com que mais e mais pessoas conheçam o trabalho dela através do conteúdo. Então a gente tem várias formas de se fazer branding, né? De gerar marca, gerar reconhecimento de marca. Eu posso fazer propagandas repetidas ou posso gerar conteúdo. E como é que eu faço isso com as redes sociais? Produzindo conteúdo através do Facebook, através de um blog, através do Twitter. Eu gero conteúdo para ajudar o meu cliente-alvo a resolver um problema. Eu gero conteúdo para informar o meu cliente de alguma mudança, alguma melhoria, ou até para entretenimento também, que é um dos cases que a gente já vem acompanhando bastante coisa, muita coisa ligada a entretenimento. Ou seja, então eu me comunicar com o público-alvo através de conteúdo, sem aquela propaganda intrusiva, tradicional, que a gente já está acostumado. Então é conteúdo pela marca. De que maneira é que, uma vez que a sua empresa ela tem um foco muito interessante na micro e pequena empresa, não necessariamente somente isso, mas você tem uma predileção por essa clientela, o que te levou a escolher esse nicho de mercado e quais os resultados que você tem alcançado aqui, as empresas que são clientes da Gumark têm alcançado através das mídias sociais? A gente optou em trabalhar com o mercado de pequena e média empresa porque a gente percebeu essa oportunidade no mercado que tem essa lacuna. Então acontece, as grandes empresas já têm as agências tradicionais, as grandes agências que atendem por um preço bastante alto, preço até milionário, uma conta milionária ao ano. E o pequeno, médio, ele fica refém do freelancer, do sobrinho, como a gente costuma chamar no mercado, ou de uma agência muito pequena, sem estrutura. Então o que a gente fez? A gente pegou o método de trabalho das agências grandes, enxutou ele, a gente consegue entregar um trabalho
similar com um custo 10, 20 até 30 vezes menor e atendendo um mercado que praticamente fica desamparado. Então hoje a pequena e média empresa ela tem uma agência, que é a Gumark, focada para atender ele, para fazer o site, para fazer propaganda, para fazer anúncio, para cuidar de redes sociais. E felizmente a gente tem tido muito sucesso. E nesses 5 anos de agência, a Gumark fechou ano passado com o seu primeiro faturamento de $1 milhão, a gente fechou o faturamento com $1,5 milhão. Previsão esse ano é para fechar com faturamento de 3,2 milhões. A gente atende mais ou menos mais de 250 clientes. E os nossos clientes têm ficado muito felizes, muito satisfeitos e cada vez mais a gente tem clientes indicando um ou outro e para a gente o maior retorno, ou seja, aquele cliente que começou pequenininho, investindo uma verba pequena, foi aumentando a verba e a empresa dele cresceu com a nossa ajuda, com a ajuda da propaganda, com a ajuda do nosso trabalho de inteligência de marketing. Então tem sido um sucesso muito grande, a gente é parceiro do Google desde 2008, a gente tem o primeiro case no Brasil de sucesso do Facebook, é convidado pelo Sebrae, pela Câmara de Comércio, por vários eventos para contar essa história de como a gente faz as pequenas e médias empresas fazerem marketing, obterem sucesso com isso. Então graças a Deus tem sido um trabalho muito bem sucedido. Existe um número muito interessante dentro das redes sociais que você faz uma demonstração para que a micro, pequena e média empresa possa ter uma noção do público que ela irá alcançar com essas propagandas. Quais são esses números? Para dar a palestra aqui em Manaus, foi um prazer muito grande vir para cá, a gente percebeu que eu fiz um pequeno estudo antes disso e eu percebi entre 50% e 60% da população de toda Manaus está presente de uma maneira constante, com uma frequência bastante alta, tanto no Facebook quanto no Google. Mas o melhor de tudo isso é o quê? Que poucas empresas estão aproveitando isso, ou seja, estão fazendo trabalho em redes sociais, estão fazendo anúncios no Google, anúncios na internet, ou seja, é a faca e o queijo na mão para o empreendedor que quer inovar, quer sair na frente e quer trabalhar com essa grande fatia de mercado, que é o mercado de Manaus, que está sedento por investimento, sedento por comprar produtos e serviços. É uma cidade que vai sediar a Copa do Mundo, então é uma grande oportunidade esses dados que a gente trouxe. Então, entre 50% e 60% da população de Manaus está ativamente presente no Facebook e no Google. Qual a diferenciação que o empresário precisa fazer, e principalmente sobre o acompanhamento de uma agência como a sua, precisa fazer para um anúncio nas redes sociais? Porque naturalmente é um anúncio diferenciado. Quais os critérios? O grande foco das redes sociais é você fidelizar o seu cliente, ou seja, é você transformar aquela primeira compra numa compra constante, numa compra recorrente. Então, como a gente faz isso? Eu dou todo o suporte pós-venda para ele nas redes sociais, eu presto serviço de como ele utilizar o meu produto, de como ele otimizar o serviço que eu estou dando. Eu posso fazer isso com microdicas, com pílulas de dicas no Facebook, com um blog mais elaborado, com manual, com tutorial. Ou eu posso fazer até vídeos no YouTube, que é uma coisa que a gente faz para um cliente nosso bastante. A D-Link, por exemplo, de roteador, tem bastante tutorial, bastante material mostrando como você instala, como você escolhe o melhor roteador para sua casa. Então é um trabalho que consiste basicamente nisso, fidelizar esse cliente para aumentar a chance dele voltar e comprar da empresa novamente. O que a sua agência costuma orientar um cliente quando ele parte para fazer os anúncios nas redes sociais? De que maneira ele precisa se organizar para responder essa demanda? Geralmente, quando o cliente ele procura um trabalho de redes sociais, quando a gente identifica que ele precisa de um trabalho de redes sociais, é que ele tem um produto, que ele tem um potencial viral. O que é isso? Potencial de mais e mais pessoas indicarem umas às outras, ou ele tem uma necessidade de melhorar a fidelidade do cliente dele. Então imagina, eu estou vendendo bastante aqui com meus anúncios, com o meu ponto comercial, mas os clientes não voltam aqui. Aí a gente questiona, mas não volta por quê? O que você tem feito de pós-venda, né? O que esse cliente recebe depois que ele faz a venda? Ele tem uma ligação, ele recebe algum material, ele recebe alguma coisa? E geralmente para você fazer um trabalho já de mala direta ou de ligação de visita já tem um custo um pouquinho maior. Então o Facebook, você conseguindo concentrar todo mundo ali, ou num blog, ali fazendo assinatura, ou num trabalho de e-mail marketing, por exemplo, você consegue ter um contato recorrente, em massa, gastando pouco e fidelizando esse cliente gradativamente.
Como foi possível perceber pelas orientações da GoMark através do Luiz Felipe, as mídias sociais constituem uma importante ferramenta para você fidelizar o seu cliente e anunciar os seus negócios. E dessa forma, Luiz, nós lhe agradecemos as orientações, a vinda aqui a Manaus, as possibilidades de grandes negócios por aqui. Muito grata pelas orientações e retorne sempre. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pela recepção de todos os manauaras, da Câmara de Comércio, de vocês. Foi um prazer muito grande e sempre quando precisarem podem me chamar que vai ser um grande prazer voltar para Manaus. Obrigado. Será um prazer também tê-lo como nosso parceiro na nossa 13ª feira, agora no ano de 2013, que já fizemos o convite à GoMark para ser o nosso parceiro na nossa divulgação e do Simpósio Nacional de Empreendedorismo de 2013. Será muito bem-vindo. Vai ser um grande prazer, pode contar com a gente. Sabe aqueles dias em que a gente diz hoje não? Você diz hoje sim. Você transforma medo em coragem e mata um leão por dia. Louco, não. Você é empreendedor e nasceu para acreditar. E a gente acredita junto em você e no país. Sebrae, 40 anos. O negócio é acreditar. Manaus sediará a 12ª FIENGE, Feira Interativa e Multissetorial Gente e Negócios e o Simpósio Nacional de Empreendedorismo nos dias 9, 10 e 11 de agosto no Clube do Trabalhador do SESI com o tema Inovação e Sustentabilidade. Negócios, cultura empreendedora, inovadora e sustentável, redes de cooperação, cidades sustentáveis, oficinas, rodadas de negócios, rodadas de projetos, talk shows. Chegamos ao final de mais um Gente Negócios, um programa de vencedores. Até o próximo programa, com a graça de Deus.